Amados irmãos de jornada, mais uma vez, namastê. Meus amados irmãos, apesar da organização da sala como auditório, todos aqui vieram participar. Vocês que estão sentados aí não vieram assistir. É preciso ter ciência disso. Sobretudo, vieram participar. Não leve em consideração essa organização. Não é porque estamos sentados aqui que detemos condições diferentes. Somos também aflitos. Chegamos aqui por aflição. Mas todos que estão sentados aí estão efetivamente participando. Tenham ciência disso e assim se portem. Tenho certeza que agora enquanto falo, estou sendo sustentado no trabalho que estou realizando aqui por vocês. Porque todos vós sois fonte do Divino Pai. Não interessa com que grau de dificuldade, ignorância e erro ainda estejamos. Toda vez que a nossa querida terapeuta musical cantar, Karina, participe. Não seja só um audiente, participe. Quando ela começar a cantar, se quiser, use de gestos, inclusive. Eu uso. Não porque é uma coisa fora, é uma coisa dentro que eu estou buscando. E, principalmente quando a música me toca, eu estendo a mão discretamente numa entrega. Eu curvo a cabeça em reverência, em respeito. Mas eu não estou fazendo isso a uma coisa fora. Eu estou fazendo isso a uma presença, a presença do Senhor da vida em mim. Reconhecendo essa presença, sendo grato a ela e reverenciando ela. Ela vem. Não crie expectativa da percepção dessa presença. Isso é uma construção. Evoluir é depurar sentimento, depurar pensamento, entendimento. Então isso é uma coisa a ser construída. E vamos lembrar o que o mestre disse. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então não espere, não tenha expectativa de nada fora. Agora mesmo, enquanto me ouvem, estejam cientes e voltados para essa presença, porque no exato momento enquanto vos falo, muitas coisas estão sendo mostradas para vocês, experiências suas, vivências suas, pontos importantes que vocês devem resolver. Não duvide, não crie expectativa. E isso acontece a todos que estão aqui presentes, encarnados ou desencarnados. Também aqueles que estão escutando a gente à distância, através dos meios eletrônicos. Lá também acontece a mesma coisa. E aonde quer que o Senhor da vida permita que a minha voz vá nesse trabalho de serviço, no momento que você faz isso, que você reverencia a presença em você, aquilo começa a vir, ela se faz presente, mesmo que você ainda não esteja sensível para perceber. Mas isso é uma construção. E se ponha não só a pensar no seu problema, pense naqueles que você conhece, ou não, mas que estão em condições piores que você, porque não puderam vir aqui, porque não acreditam, porque não aceitam, ou mesmo porque são rebeldes e, apesar de acreditar, não querem se curvar à presença de uma vida, de um Senhor da vida maior a nos reger, a nos abençoar, porque desconhecem o amor, ainda desconhecem, como nós no passado desconhecemos. Então, pense nisso, reverencie essa presença em você, mas tenha a intenção de que aquilo não venha só até você,
Que aquela presença que manifesta em você vá além de você. Faça de você uma fonte da água da vida, como o mestre disse que ele era, e que ele estava ali para descidentar a todos. Então participe. Como eu disse, encarnados ou desencarnados, presentes aqui ou não, ou através dos meios eletrônicos, onde você estiver, nesse estado, em outros bairros, em outro país, você se torna canal, nesse instante. O Senhor da vida se faz presente em você e pela sua intenção se externaliza para o outro. E não peça pelo outro que você conhece, peça para todos, nós somos um só. Somos diversos, mas a manifestação de uma única vida, só que de forma diversificada, para que haja riqueza de experiências diferentes. Se todo mundo fosse um Odilon num planeta, nossa, seria insuportável. Tudo que eu falasse, ele já saberia. O que eu poderia ensinar? Tudo que ele dissesse, eu já saberia. Os mesmos defeitos. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que todos vocês existem. E enriquecem a minha experiência. E ambos, né? Isso é múltiplo entre nós. E não falo só daquilo que nos agrada, não. Falo também daquilo que não nos desagrada. Porque é isso que nos lapida e é isso que nos dá a oportunidade de sermos cada vez melhor. Você está diante desse outro que lhe incomoda porque você julga ter um defeito que não tem? Agradeça a ele. Ele está te dando uma oportunidade de você ver em você e vencer esse defeito, sendo tolerante, paciente. No fundo, você está cuidando de você, tratando de você. Esse irmão é um espelho para você. Bendito espelho. Alguém aqui conseguiria pentear o cabelo ou conhecer a própria face se não houvesse nada que refletisse a imagem? Não estou falando só de espelho, não. Digamos que nem o espelho da água refletisse a imagem. Alguém aqui conheceria o próprio rosto? Tá? Digamos que no mundo não existe nada que reflita, nem a água. Alguém aqui conheceria o próprio rosto, a própria face? Pois é, meu irmão. Para olharmos o espírito que nós somos, a entidade que nós somos, é preciso um reflexo diferente. E esse reflexo é o outro. O outro é um reflexo para você. Porque tudo que há no outro há em você. Mesmo aqueles defeitos que te incomodam profundamente, ainda há em você. Por isso que ele está diante de você. Porque você precisa desse espelho. Ele é uma bênção. Examine cautelosamente você, porque ele está diante de você para que você se veja. E ele vai sair diante de você quando você, da forma correta, justa, com base no amor e na razão da verdade do Mestre, lidar com ele adequadamente. No fundo, você está tratando em você aquilo. E aí não tem mais a finalidade de ele estar diante de você como reflexo. E aí ele toma outro rumo. Alguns estão presentes na nossa vida durante longo tempo. Filhos, esposa, mãe, pai. Mas quantos passam por nossa vida? Amigos de profissão, vizinhos, pessoas pela rua, ou dentro de uma condução em que você fica só alguns momentos com aquelas pessoas, mesmo que você não tenha contato com ela, são reflexos, são espelhos. E não julgue, gostei desse reflexo, não gostei desse. Gostou do reflexo? Ele é bom? Respire. Ele é a misericórdia do Senhor da vida, te dando força, alegria, bem-estar para você ir em frente. E aquele que é desagradável? Agradeça a ele te dando a oportunidade de você se lapidar para você se tornar melhor para você e para o outro. Não aponte dedo. Não estão aqui para julgar. Não é que você vai ser um alienado e não vai observar e constatar a forma com que o outro atua, mas você não vai julgar. Você vai tomar aquilo como referência para você, para se nortear. Você não está ali para julgá-lo. Você para se nortear e se portar segundo a oportunidade que está sendo lhe dada. Que você pode perder ou não, né? Como a gente vem perdendo há muito tempo. Senão não estaríamos aqui encarnados nessa condição ainda. Mas a gente continua julgando, repelindo, apontando dedos, em vez de se olhar. Não façam isso. E enquanto isso,
Busque a presença do Senhor da vida. Reverencie-o, esse sopro, essa vida em você. A fonte, você tem uma fonte da água da vida em você. Sabe por que nós estamos aqui agora? Essa fonte já está pingando. Ela já pinga. E você percebeu. O que é esse pingar? É um momento de compaixão. É um momento de respeito pela dor do outro. É um momento que você faz uma caridade, que você tem um pouco de paciência, que você entende a dificuldade do outro e resolve abrir mão de um determinado conforto para esse outro. No momento que você alimenta alguém e ele te olha nos olhos, não olha para dentro. O fora é um instrumento, é material didático. Então façamos isso. O que eu estou falando aqui, pelo menos eu sempre primo por essa forma de falar. Não é simplesmente para o tratamento da compulsão, não. Também é para o tratamento daqueles irmãos que estão pensando em desistir da vida. Também é uma forma de tratamento para aqueles irmãos que estão passando por problemas de saúde graves. Porque a raiz de todo problema nosso nesta terra, seja de saúde, seja orgânico, por isso precisamos da bênção, da presença dos psiquiatras, que cuidam da parte orgânica de nosso cérebro, do querido trabalho abençoado dos psicólogos que trabalham a psique. Mas a raiz do nosso problema é espiritual. Porque se precisamos de um psiquiatra para medicarmos o nosso cérebro, é porque em outros momentos de nossa jornada, nós deturpamos esse cérebro sadio que recebemos, usando mal, pensando mal, sentindo mal, e aí adoecemos o próprio cérebro sadio que recebemos. E agora estamos diante do cérebro adoecido que nós criamos. Então, no fundo, foi o quê? Equívoco do espírito. Estamos na compulsão por causa de vazio. Não estamos vivendo aquilo que aqui viemos aprender e viver. Amor desinteressado e conhecer, compreender, entender. Espírito, esquece todas as vestes que nós temos. Espírito é uma entidade consciente, dotada de capacidade de sentir. Que fome tem esse espírito, então? Essa entidade? Essa entidade tem fome de duas coisas: amar e compreender. Essa é a fome da entidade que o Pai criou, amar e entender. Mas é preciso que nós, por si só, tenhamos consciência disso. E a gente tem então o direito de errar, escolher errado, para que na medida do acerto e erro a gente vá amadurecendo, e por si só descubra. Descubra, inclusive, que o outro não é um adversário, por mais que ele tente perturbar. Opa, é um espelho, é uma oportunidade de ver em mim o que eu não via. Mas isso tudo faz parte do amadurecimento nosso. Maturidade. Por que estamos nas compulsões? Porque estamos pensando em desistir da existência? Porque temos doenças terminais terríveis. Vazio. Somos entidades muito antigas. Segundo Chico, nós que estamos aqui, se acreditamos em reencarnação, temos isso como verdade, nós já fomos migrados de outro planeta para cá, somos capelinos. Chico disse isso para Geraldo Lemos Neto. Chico, como identificar no mundo espíritos que vieram de capela? É muito simples, isso é simples. Se acredita na reencarnação como uma verdade, é capelino. Então somos nós aqui. Somos entidades muito antigas, repetindo erros. Papéis diferentes, do milionário ao miserável, mas sempre cometendo os mesmos erros. Que não é dar uma chance de aprender a amar de verdade. Nem o exercício do amor que nós temos, que são embriões para isso, que é a relação homem-mulher, né? Que é a relação pai-filho, que é a relação amigo. Nem isso conseguiu fazer com que a gente fosse além. A gente está vivendo ele doentio. A relação homem-mulher, né, sexual, seja de gênero for, é vivida de forma desrespeitosa, sem levar em consideração o outro, abusiva. De ter prazer, sem pensar se o outro está tendo o mesmo prazer. Às vezes não se preocupa nem se o outro concorde. É uma violência, uma agressão.
Então, em vez de chegarmos ao patamar do pai, filho, amigos, irmãos, e irmos para a coisa do amor desinteressado, que engloba todos, a gente mergulhou para baixo. A gente foi para baixo, para a forma doentia, incorreta de viver isso. Devemos o quê? Já que atingimos o patamar do amor pai, filho, mãe, filha, irmãos, avós, irmãos agora para a condição de quê? Transcender a coisa do pai, filho, amigo, irmão, para ver como todos como o quê? Irmãos. Na tentativa de manter bem isso vivo em minha mente, eu tenho assinado as mensagens para minhas filhas e para minha esposa assim: do seu momentaneamente marido, mas eterno irmão; do seu momentaneamente pai, mas eterno irmão, para que eu não esqueça isso. Eu tenho um papel com elas, de pai e de esposo, mas sobretudo, eu sou um irmão, e preciso vê-las assim, dentro da minha incumbência, e tratá-las dessa forma. Queridos e amados irmãos, nós estamos cheios de escombros, nós temos escombros emocionais e mentais, de vidas e vidas e vidas, milhões de anos de vida. Se viemos de Capela então, meu Deus, esses escombros estão todos aí, e repercute no corpo físico. É o cérebro organicamente doente, precisando do tratamento com o psiquiatra. Essa casa é fantástica. Olha, nós não somos capazes de aquilatar a bênção que é uma casa como essa, porque não é a única, né? Existe muito trabalho espiritual no mundo. Essa aqui não é a única casa espírita. E também não é só a casa espírita quem é isso. Não vamos esquecer de sinagogas, não vamos esquecer de templos budistas, não vamos esquecer de mesquitas, não vamos esquecer dos nossos irmãos evangélicos, cada um dentro do seu nível de compreensão e de atitude de trabalho. Mas nós não somos capazes de aquilatar que bênção é estarmos aqui. Um dia nós seremos capazes de ver tudo o que tivemos à nossa disposição e vamos chorar de uma forma como nunca choramos aqui, de gratidão, ao perceber o quanto estamos recebendo aqui, encarnados ainda, o que não nos tira a responsabilidade e a obrigação de fazermos por onde? Faça por onde que eu vos ajudarei. Temos que fazer. Esses escombros emocionais e mentais, a gente precisa limpar. Essas aflições todas que nós temos, é estarmos diante desses escombros. A fonte da vida jorra essa força para a gente neutra. Você dá a direção que quer, mas por ignorância utilizamos elas egoisticamente, né? Em benefício próprio e em prejuízo do outro, e também em prejuízo de nós mesmos. Então estamos deturpando. Há quanto tempo deturpamos essa fonte dessa luz divina que sustenta a nossa existência? Pois é, amados irmãos, cabe-nos agora transmutá-la daquilo que nós criamos. Agora, nós não vamos pegar todo esse escombro para fazê-la voltar a ser neutra, não. Não. O papel agora é transmutá-la em luz. Todos esses escombros são exatamente combustível para a gente transformar em luz. Não é trazer daquilo que nós queremos para fazer ele voltar a ser neutro, não. Não. A gente tem que agregar valor. Nós vamos agregar o nosso valor, nossa vivência, nossas experiências, nossos esforços para fazer luz com esse combustível. Ele é muito útil. É por isso que a gente precisou mergulhar nesses erros todos. A gente precisava desse combustível, dessa fermentação. Bendita aflição que nos traz a esta casa, bendita aflição em todos nós no planeta, porque é o checkmate, é a lei divina nos espremendo, nos apertando, para ver se pelo menos agora, depois de milênios de existência, a gente escolha certo, como nunca fizemos em vida nenhuma, e resolva agora, por estar um pouco mais sensível pelas pancadas que nós mesmos demos em nós mesmos, ao ensinamento do Mestre Jesus sobre o amor e sobre a verdade, verdade que fala de moral, de ética, que é amor na relação com o outro, na relação consigo também. Tudo isso que está acontecendo na Terra agora, essa questão
compulsão, os problemas mentais, inclusive orgânicos, tudo isso, a lei divina, vibração poderosíssima está acelerando a Terra e tudo que nela existe, porque chegou o momento de mudança planetária, de nível de humanidade. Todos nós fomos convidados, desde que aqui chegamos, a participar. E mesmo nós que somos os retardatários, que estamos envolvidos com compulsão, que estamos envolvidos com um montão de coisa, se estamos aqui ouvindo isso, está a tempo de continuar nesse planeta e não ser migrado para outro. Muito desses problemas que estamos passando, a ideia de suicídio, é a lei divina apertando a gente, espremendo a gente, e a gente vai para que lado? Vai para os escombros que nós criamos. Mas ela é justa e bendita, porque grande é a chance, por sua escolha, de você resolver os escombros e aqui permanecer nesse mundo e continuar na evolução dele. E mesmo aqueles que daqui vão sair para outro planeta terão outra chance, assim como nós que viemos de outros estamos tendo de novo aqui como repetentes. Eles terão outra chance. Mas nós, por que não aproveitarmos agora? Agora. Jesus disse: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ele prometeu o céu? O plano espiritual? Não. O que ele quis dizer? Que aqueles que alcançarem a mansidão e a passividade ficará onde? Nesta terra e continuar a evolução nela. Mansidão e passividade não significa omissão nem covardia. Não confundam. Jesus, diante do que ele passou na terra, seria uma coisa de um covarde, de um omisso? Ou de uma força tremenda, desconhecida, até dos nossos mártires? O que ele passou, sem medo. Então esse amor que ele vem nos ensinar não nos faz covarde nem omisso, muito pelo contrário. Agora, exige uma reação baseada no amor e na justiça, nunca em ódio. E os seus derivados. Vamos mais além, já que a aflição nos colocou na compulsão, ou diante de um compulsivo, o que não é o acaso, vamos aproveitar para ir além, não vamos só tratar isso para voltar a sermos o que era, vamos ser aquilo que nunca fomos em existência nenhuma, cientes, despertos do que nós somos, espíritos, filhos do Pai numa jornada na matéria, com um universo, com planos infinitos a serem vividos, compreendidos, experienciados. Humanos, não vou nem falar dos nossos irmãos menores, né? Os animais, vegetais, minerais. Humanos, espíritos no plano astral elevado, espíritos no plano mental elevado, espírito puro, os anjos, que são vários níveis, os arcanjos, o Cristo, a entidade excelsa a quem o Pai delegou a vida na Terra. Não para aí. O Cristo solar é a quem o Pai delegou a regência do Cristo de cada planeta desse sistema aqui, para que cuide de cada vida sob o seu cuidado. Existe só um sistema solar? Não. Existe só uma galáxia? Bom, então vamos parar por aí. É o caminho da evolução e da consciência de todos nós. Olha, meus irmãos, vou contar uma alegoria aqui. As alegorias são muito boas porque são mais fáceis de ficar guardadas e a gente utilizar. A gente precisa ter compaixão de nós também. A gente precisa ser indulgente com nossos erros. Indulgente, não complacente. Não, complacente, não. É preciso combater os erros, mas seja indulgente consigo. Não se crucifique, não se odeie, não se despreze. Tenha compaixão, tenha indulgência para com você. Mas combata o que está errado em você. Se você está buscando realmente felicidade, e não aquilo que vendem como felicidade, que não é felicidade, é uma ilusão. É a Matrix, se alguém quiser assim, dessa forma. Olha, meus irmãos, pense nessa alegoria. Na natureza, as fórmulas,
A fórmula é uma só, na verdade, aplicadas em vários níveis, mas a fórmula é a mesma. A natureza também é um espelho para a gente. A natureza é um espelho. Leonardo da Vinci, grande sábio, inventor, artista, tantas coisas que ele foi, ele viveu analisando, ele fazia analogia, ele olhando a natureza, ele criava uma analogia para descobrir forças da natureza e para construir seus inventos, para compreender a si próprio, para compreender a sociedade. Ele fala, a vida dele foi analogia, olhar a natureza refletindo a mesma fórmula que é aplicada também na natureza humana. No Oriente, queridos irmãos, existe um ensinamento, uma visão muito linda do que é um homem, o espírito humano na evolução espiritual. E eles usam a lagarta e a borboleta como esse espelho. A lagarta, a nossos olhos, parece um ser desagradável, aquele jeito de se mover, né? Muitas são venenosas, né? Mas é uma proteção, mesmo assim são mortas gratuitamente, não são? Primeiro pelo humano que não precisa dela. O pássaro se alimenta, faz parte, mas a gente não faz isso simplesmente por se incomodar com ela. Então, a lagarta é um bicho desagradável, se move de forma desagradável, né? Causa na gente, pela nossa proteção, né? O instinto de proteção daquilo que parece ser perigoso, nos causa um certo ojeriza, não é? E a lagarta vive para quê? Quem nunca teve aí, pelo menos na época da minha avó, minha mãe, viviam desesperados quando dava lagarta na rosa, na roseira, ou nas plantas que elas estavam colhendo. E realmente elas comiam a planta toda, né? Juntava aquele montão de lagarta e aquela planta definhava porque ela se alimentava completamente, acabava com aquela planta. E a gente tem aquela visão de que coisa nociva. Nossa, temos que matar essa lagarta, não podemos deixar ela fazer isso. O que acontece com a lagarta? Depois de um longo tempo vivendo só para comer, não tem outra finalidade na sua existência do que comer, e come vorazmente. Chega um momento que a lagarta para, a fome cessa, e uma coisa interior, instintiva, é claro que ela é um ser no nível da coisa instintiva, natureza, ela então busca um lugar específico, um tronco, um pedaço de pau, pendura-se, ela mesmo fia aquilo que a pendura, e ela se fecha em si mesma, não é isso? Se fecha a ponto de surgir uma crisálida, ela fica dentro de uma cápsula, e ali dentro existe um processo de modificação, ela está voltada para dentro ali, e aí depois de um longo tempo, aquela crisálida dura começa a romper e surge um dos seres mais delicados e frágeis, totalmente oposto da lagarta. E ainda é belo, nos encanta, é agradável aos olhos vê-las voando, nos agrada. E o que ela faz? Ela vive agora para quê? De flor em flor, normalmente naquelas flores que quando a lagarta ela destruiu, mas que ainda estão vivas, porque não é possível a lagarta destruir todas as flores, todas as plantas. Ela faz o quê? Ela vai se alimentar. O que ela pega da flor? Nossa, aquilo para a flor não é nada, aquele nectarzinho, aquele líquidozinho adocicado, para a planta não é nada. Ela só quer aquilo, só para poder, o necessário para viver. Mas enquanto ela faz isso, ela vai ajudando as flores, as plantas a fazerem o quê? A polinizar. Então, uma lagarta sozinha não destrói uma planta, precisa de muitos, mas uma lagarta só vai fazer surgir quantas daquela planta? Agora nessa condição. Quantas plantas irão surgir pela polinização dela? Ela pode ter matado, junto com outras lagartas, uma planta, mas ela sozinha, voando, vai fazendo surgirem quantas plantas daquela? Muito mais. O que é essa alegoria? Somos nós, meus irmãos.
Enquanto ignorantes de nossa condição espiritual, vivemos em função de quê? Nós, destruindo outros seres humanos, animais, natureza. Vivemos devorando em função de alimentar e nutrir essa forma egocêntrica de viver. Mas chega um momento que a gente quer um sentido para a vida. Ter não faz mais sentido. E antes do ter, a gente mergulha ainda nas viagens, nas fugas, como as compulsões. Então, nos saturamos. Aí o que acontece? Resolvemos buscar aquilo que sempre rejeitamos, que achamos coisa de tolos, de pessoas ingênuas, que é a espiritualidade. Não é o voltar-se para dentro, parar de olhar para fora para buscar dentro? E aí o que acontece conosco? Começamos a buscar, e isso faz a gente perceber que nós somos só isso que vemos no espelho. E que aquele ser que nós somos tão desagradáveis para o outro era resultado de equívoco, de não conhecermos a nossa natureza real. E percebemos que aquela imagem, aquela condição é momentânea, é uma etapa. A gente tem outros níveis de manifestação da vida. A beleza de um anjo, um espírito puro, um arcanjo, um Cristo, são belos. Mas foram todos o quê? Humanos, no estado ignorante em algum momento da jornada, que não dá nem para falar em tempo, a gente não tem como expressar esse espaço de tempo. Pois é, meus irmãos, se a lagarta for impedida de se alimentar, vocês sabiam que se a lagarta não puder comer até ela ficar satisfeita, quando ela vai formar o casulo, ela morre dentro do casulo? Se ela não puder comer à vontade, na hora que ela for para o casulo, ela se fecha e morre dentro do casulo. Sabe por quê? Ela não tem a força para a metamorfose que vai fazer ela virar uma borboleta. É o mesmo conosco. Sabe esses escombros emocionais e mentais que nós temos e que agora sofremos as consequências dele? É exatamente a força, o combustível que vai fazer a gente agora deixar de ser simplesmente humanos egoístas, ignorantes, para viver a condição do espírito puro, do anjo, amando e servindo. Se nós formos capazes de destruir vidas e vidas de outros animais, de plantas e de humanos, na condição do anjo nós vamos ajudar muitas vidas a crescerem, a evoluírem, a encontrarem um amor, servindo-os, cuidando deles. Mesmo porque a vida não acaba, né? A vida não é isso aqui. Entenderam a alegoria, meus irmãos? Que beleza! Somos aquela lagarta que já parou para buscar um pedaço de pau para pendurar. Mas a gente conhece nossos irmãos lá fora que são aqueles que estão devorando ainda. Não os julguemos, mas não vamos permitir que eles prejudiquem aquelas lagartas que estão já indo para essa nova posição. É da justiça divina que essas que por mérito alcançarem se despertar e vão buscar o despertar, têm o direito de cumprir o despertar. E as outras continuarão seu processo em outra planta, mas terão o direito divino, dado pelo Pai, de por si só, em outro momento, despertarem. Porque não é o caso nosso? Nós não estamos despertando agora aqui, quando deveríamos ter já feito isso em outro planeta? Já que somos os capelinos? Então pensem nisso, meus irmãos. Como eu disse, vocês não estão aqui assistindo a nada, estão participando. Lembrem-se sempre disso. Essa organização aqui é mera organização humana nossa. Precisa ter um mínimo de uma ordem. Nós aqui também somos lagartas também, na mesma condição de vocês. Para falar a verdade, nós queremos ajudar as outras que estão despertando a irem mais além. Assim como nós buscamos isso para nós e para os nossos, aqueles que chegam a gente tem grande alegria de poder ajudar. Porque tem outros mais à frente que nos ajudam no ponto em que nós estamos. Isso que é feito aqui, você pode fazer onde você estiver. Não precisa de uma casa espírita. Você pode fazer onde você está com os amigos, com parentes, com as pessoas com quem você lida no mundo. Porque não é um lugar.
mas um estado de ser e de vivência desse ser interior, com sentimento, pensamento, palavras e atos. Não se fixe no problema que os aflige, que os trouxe aqui. Vá além. Vá além, vá no despertar. No despertar. E está em você. E se você buscar, os escombros a gente já tem. A gente já se alimentou, já somos lagartas carregadas de coisas que vai permitir com que a gente faça a metamorfose. Nós já temos esses escombros. Não vai faltar força, não vai faltar o combustível para a metamorfose. Nós estamos fazendo isso no meio das aflições. Cada vez que a gente perdoa, cada vez que a gente tolera, cada vez que a gente procura ser justo, quando comete o erro, vai lá e pede perdão, vai lá e tenta consertar. Isso é a metamorfose. É essa a transformação. Não espere ninguém vir dar a você. Se o presidente estiver com sede, eu beber 1 litro de água, eu mato a sede do presidente? Se eu beber 10 litros de água, eu mataria a sede do presidente? Não. É preciso que ele beba água. Mas nada impede que presidente, eu tenho um pouco de água aqui, o senhor aceita? Olha, você não precisa depender de mim não, há uma fonte de água dentro de vós. E eu vou ajudá-lo a encontrar, porque ele vai ajudar outros a matar a sede e também encontrar a fonte dentro de si, até que não haja mais sede, a sede da água da vida. Com a licença do presidente, vou pedir a Karina uma música, porque eu acho que ela tem tudo a ver com... Perdoe-me, última forma. Bom, se ela puder depois, ouçam essa música, exatamente voltada para o Senhor da vida em você, porque ela fala de perdão de uma forma linda. Ela fala do perdão na condição de você estar entrando em sintonia com o universo, com Deus, com a essência da vida. Ela fala do Divino Mestre, que nos reporta a encontrá-lo dentro de nós e procurar vivê-lo. Ela fala dessa condição de a gente estar de costa para os nossos escombros, não para ignorá-lo, mas porque a gente tem que estar olhando para a luz que a gente vai produzir, enquanto a gente usa esses escombros, esse combustível, para fazer luz. Então, se ela puder depois, Girassol é a música. Enquanto ouvem, lembrem-se, estão participando e não como assistente. Mergulhem dentro de si, deixe o sentimento aflorar, seja qual for. E se não acontecer sentimento, tenha certeza, o Senhor da vida está se fazendo presente, atendendo a abertura sua para essa presença. E à medida que você sempre fizer isso, você vai se sensibilizar. Porque isso é uma coisa de vidas e vidas e vidas e vidas. Começa em algum momento. Se ainda não começou, que comece agora nessa existência. Meus amados irmãos de jornada, Namastê. Obrigado, João.